Não existe garantia alguma de que um indivíduo que seja bom não venha a se tornar mal. O arco da evolução não se ergue em total suavidade. Há desvios laterais, quedas e movimentos erráticos. Mas existe uma garantia final de que as experiências de vida são de tal forma ordenadas que em algum ponto elas chegarão a abrir os olhos e a direcionar a vontade de cada ser humano, repetindo esse processo de intervalo a intervalo, até que ele faça isso por livre e espontânea vontade. Esperanças vãs sobre um contínuo progresso e otimismos superficiais sobre o desenvolvimento tecnológico-científico estão destinados à frustração, enquanto o desenvolvimento superior do homem continuar sendo desvalorizado. Se acumulam objetos e informações. Isso, ingenuamente, é chamado de progresso. Contudo, o indivíduo que se utiliza dessas coisas permanece tão limitado quanto o era antes, como a sua incapacidade de pôr um fim aos conflitos claramente evidencia. O mero movimento do tempo não traz automaticamente o progresso. Se deixados na sua atual capacidade, muitas pessoas regrediriam e fracassariam em se desenvolver. Contudo, a vida ou natureza não as deixa assim desassistidas, pois existe a ideia do mundo, a centelha vital, a semente que surge da mente do mundo como imagem mental mantida pelo poder superior que conduz cada célula ao seu propósito. Mas também existe a ignorância, a oposição e a degeneração. Se faz necessário a contribuição do ser humano, e no final ele a dará, ele a terá de dar. À proporção em que a ideia do mundo se revela, o ser humano adquire mais autocontrole e mais autoconhecimento, até que chegue a descobrir o eu superior. Em última instância, não há opção em relação a isso, embora de imediato haja. Toda a humanidade deverá atravessar o curso delineado para ela. Terá de desenvolver sentimentos mais sutis. Terá de desenvolver tanto o seu intelecto concreto como o seu abstrato, como também o equilíbrio entre os seus diferentes lados. Se o homem assim não o faz agora, é somente uma questão de tempo para que ele se veja forçado a fazê-lo posteriormente. O ser humano será redimido e salvo. Não é isso uma mera boa vontade piedosa, mas o seu destino inelutável. A ideia do mundo divina não poderia realizar essa redenção e salvação do homem caso isso eventualmente não fosse possível e inescapavelmente certo. É mais fácil transformar um terreno selvagem num jardim florido do que transformar a humanidade numa raça espiritualizada. Mas com o tempo, a vida na sua evolução e experiência irá combinar tudo isso. O movimento até níveis mais elevados é lento e doloroso. A maturação do caráter humano é retardada e até impedida, mas por certo acontecerá, por estar isso escrito no destino do homem. Essa ideia do mundo opera em todos os níveis. Ela faz o homem selvagem se superar diante dos animais selvagens que o cercam, ao desenvolver o seu poder cerebral, fazendo-o assim manufaturar flechas, lanças e armadilhas primitivas. Em níveis mais avançados, a competir uns com os outros
e a se elevar econômica e socialmente através desse mesmo poder. Em um nível mais avançado ainda, ela faz o ser humano adquirir controle sobre si mesmo, como também evita que cause danos a outros. Por fim, no nível mais avançado, o leva a descobrir e a nutrir a sua natureza espiritual. O ser humano terá de se transformar, apesar de si mesmo, por meio da pressão inexorável da ideia do mundo, a qual será o seu instrutor, seu guia e sua luz, pois é ela a expressão da mente universal única. O movimento de elevação do seu eu do ego até o eu real é tão certo quanto o movimento dos planetas. À proporção que os dois interagem, o propósito humano e o da ideia do mundo, cada ser humano lentamente desenvolverá a sua inteligência, que é o resultado da fusão do intelecto com a intuição. E isso culmina na iluminação, o insight final e revelador. O homem, o filho pródigo, retorna à casa e será salvo independente dos seus pecados. A profecia já foi feita. Há esperança no final, para todos. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Gratidão.